Olá a todos e a todas, eu sou a professora Gesiela, do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O tema da nossa conversa de hoje diz respeito sobre os direitos trabalhistas dos cuidadores de idosos. Me parece um tema bastante relevante, discutir quais seriam os direitos trabalhistas dos cuidadores de idosos, tendo em vista o envelhecimento da população brasileira, que hoje é uma realidade, Temos mais de 20 milhões de pessoas idosas no Brasil, com perspectiva de passar de 30 milhões em menos de 10 anos. Acredita-se que em 2050 o percentual dos idosos brasileiros será igual ou superior ao de crianças de 0 a 14 anos. Antes da gente conversar um pouco a respeito de quais seriam os direitos trabalhistas desses profissionais tão importantes, os cuidadores de idosos, é importante a gente traçar e falar um pouquinho a respeito do perfil dos idosos brasileiros. Então, o aumento no número de pessoas com 65 anos ou mais na população brasileira foi de 20% na comparação com os dados de 2012, quando a proporção dos idosos era de 8,8%. Então, há mais idosos também, entre as mulheres e entre os amarelos e os brancos, que também tem uma maior expectativa de vida e uma taxa de fertilidade menor também. Os idosos são as pessoas de referência ou os chefes de família de 20% dos domicílios brasileiros. Na relação que ocupam com a pessoa de referência da casa, eles são 91,5% dos avós, 69% dos sogros ou sogras e 62% dos pais ou mães. No que diz respeito aos rendimentos, sobre a renda, as pesquisas indicam que os idosos correspondem a 20% dos 5% dos brasileiros mais ricos e 1,67% dos 5% mais pobres. Eles são 15,54% da classe AB, 13,7% da classe C, 4,71% na classe D e 1,4% dos idosos são da classe E. Quanto à fonte de renda, os idosos recebem 59,64% das aposentadorias da Previdência Social, 41% dos benefícios de prestação continuada, o chamado BPC, e apenas 0,89% do Bolsa Família. Quanto à escolaridade, os idosos são 30% dos analfabetos e tem em média 3,3 anos de estudos completos a menos que a média. Sobre posses e ativos, os idosos são 13,17% dos que possuem casa própria, em terreno próprio, são 22,47% dos brasileiros sem acesso à internet e 12% dos que têm TV, correspondem aí a 10,22% dos que dispõem aí de canais por assinatura, os canais pagos. No que tange aos números de idosos quanto à população, então os idosos são 13,06% da população do Rio de Janeiro, seguido pelo Rio Grande do Sul, na qual eles representam 12,95%, São Paulo, 11,27% e Minas Gerais, 11,19%. Os estados com a menor proporção de idosos são os da região norte, como Roraima, Roraima 5,26% em primeiro lugar, seguido do Amapá, 5,75%, Amazonas, 6,7%, Acre, com 6,9% e Pará, representando uma população de 7,7%. Tá? Esses são os dados em relação ao perfil dos idosos no que diz respeito ao Brasil. Quanto ao rápido panorama mundial, só para nós termos uma noção de proporção, aí, quanto seria a proporção da população idosa, o país mais envelhecido no ano de 2020 foi o Japão, tá? Com 28,4% da população idosa, um percentual bem considerável, quase 30% da população.
seguido da Itália, com 23,3%. Os locais com as menores taxas de idosos são locais localizados lá no continente africano e também no Oriente Médio. Nós vamos ter 1,26% nos Emirados Árabes, tá? No Catar, 1,69% e em Uganda, 1,99%. Os territórios mais ricos do mundo também apresentam uma maior proporção de idosos na população. O Brasil, por exemplo, ele está numa categoria intermediária, tá? Porém, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais varia de acordo com a renda. Entre os 98 países analisados, o Brasil ele está em 80º no ranking do número de idosos, se considerados os 20% mais pobres, e em 31º no ranking entre os 20% mais ricos. Então, ele dispõe, na verdade, de uma posição intermediária, tá? Bom, então, em decorrência desse fenômeno, né, tudo o que diz respeito ao envelhecimento humano, ele assume um papel cada vez maior e de destaque nas várias áreas, né? Nas áreas de saúde, educação, política, nas áreas econômica, social, entre outras, tá? Então, o acentuado aumento de pessoas acima aí de 60, de 65 anos, né? Aumenta de forma exponencial uma outra preocupação, né? Qual seja, quem cuidará desse idoso, né? Então, quem vai ficar responsável por cuidar desse idoso? Embora, né, geralmente esse dever, essa obrigação se atribua aí aos parentes mais próximos de cuidar dos seus idosos, conforme estabelece lá o artigo 229 da Constituição Federal de 1978, que diz que essa é uma obrigação dos filhos, né? Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O que, infelizmente, nem sempre é possível, né? São frequentes aquelas situações em que os filhos, por questões econômicas, afetivas ou as mais diversas questões possíveis, não têm ali condições de estar prestando um cuidado, né, aos seus pais. Sem contar aqueles casos em que não há filhos. A gente está num momento aí em que é importante também lembrar que o número de filhos por mulher vem cada vez mais se reduzindo, né? No Brasil, desde a década de 1960, houve uma redução que vem se repetindo e vem ocorrendo praticamente em todas as regiões do Brasil. Então, segundo o último censo, lá o censo feito em 2010, as mulheres elas tinham em média 1,9 filhos, enquanto lá na década de 1960 a média era de 6,28 filhos. Então, na maioria dos casos de pessoas idosas, dependentes, a demanda por cuidados ela é muitas vezes assumida pela família. Entretanto, a percepção da sobrecarga infligida aos cuidadores e as mudanças, né, estruturais da sociedade forçaram o surgimento do cuidador não familiar ou formal, um profissional, né, que vai estar voltado a esse cuidar, né, o cuidar de idosos, tá? Assim como o idoso ele tem lá os seus direitos assegurados na Constituição, no Estatuto do Idoso, né, e em outras normas infraconstitucionais, o cuidador ele também tem os seus direitos, né? Então, afigurando-se ali o cuidar como uma profissão. E aí, essa profissão, ela está cobertada, né, em relação aos seus direitos. Aqueles chamados, inclusive, direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, eles têm direito a terem resguardado a sua dignidade, o respeito, a vida, né? E além desses direitos fundamentais, né, somam-se também no exercício profissional do cuidador, né, os direitos trabalhistas. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, tá? E é importante, antes da gente adentrar, né, em relação a quais seriam especificamente esses direitos trabalhistas a que fazem jus os cuidadores de idosos, né,
ressaltar que essa harmonia de direitos, ou seja, os direitos dos idosos e os direitos dos cuidadores, né, do cuidador, pode representar ali uma relação muito equilibrada, muito saudável entre quem necessita de cuidados e quem efetivamente cuida, né, implicando aí ganhos em saúde para ambas as partes, tá? Então, quem seria o cuidador de idosos? O cuidador de idosos é aquele profissional que, nos últimos anos, ele tem se destacado entre as profissões mais procuradas e com grandes possibilidades aí de crescimento no mercado, né? Tendo em vista aquilo que eu já ressaltei no início da minha fala, o envelhecimento acentuado da população. Todavia, existem muitas dúvidas no que diz respeito ao cumprimento das leis trabalhistas com esses profissionais, tá? Muitos empregadores têm dúvidas se esse profissional ele deve ou não ser considerado um trabalhador doméstico, tá? Então, quais seriam os direitos trabalhistas de um cuidador de idosos, tá? Como houve uma equiparação, né, o questionamento aí se a função de cuidador se encaixa ou não como empregado doméstico, ela ocorre frequentemente entre empregadores e cuidadores. Bom, qual é a lei que regula essa questão? Como eu disse, houve uma equiparação em relação aos empregados domésticos. E a lei que regula os profissionais domésticos é a Lei Complementar número 150/2015, que estabelece que qualquer profissional que trabalhe dentro de uma residência por mais de 2 dias da semana, ele deve ser enquadrado nas leis que hoje regulamentam o trabalho doméstico, tá? Seja ele um técnico de enfermagem ou formado em outra área. Então, na prática, significa que esse cuidador, né, ele deve receber todos os direitos previstos aqui na PEC que eu mencionei, né, das domésticas. A gente vai ter aqui, então, essa lei complementar, né, sendo resultado aí da PEC lá dos domésticos, a lei complementar número 150/2015. Então, vamos falar especificamente de quais seriam esses direitos, os direitos trabalhistas aí do cuidador de idosos. O primeiro direito diz respeito à chamada contribuição previdenciária. Então, o recolhimento equivalente a 8% da remuneração feita pelo empregador. E a contribuição previdenciária, ela é destinada para a aposentadoria do trabalhador, né? E também para benefícios previdenciários. Bom, além disso, tornou-se obrigatório, é importante a gente destacar, o pagamento de um seguro contra acidentes de trabalho, o chamado GIURAT, né? Também de responsabilidade aí do empregador. Esse tributo corresponde a 0,8% do salário do empregado. O que mais? O cuidador de idosos, ele faz jus também ao recebimento do 13º salário, então é concedido anualmente em 2 parcelas. A primeira ela deve ser paga até 30 de novembro, no valor correspondente à metade do salário do mês anterior, e a segunda até o dia 20 de dezembro, correspondendo aí à metade do valor da remuneração de dezembro. Faz jus também a férias, né? Os cuidadores aí têm direito a férias anuais de 30 dias e férias remuneradas, com pelo menos aí 1/3 a mais que o salário normal, após cada período de 12 meses de serviço. O empregador é obrigado também a recolher o FGTS, equivalente aí a 8% sobre o valor da remuneração mensal do trabalhador. Índice de multa do FGTS, né? Aqui ó, é obrigatório também recolhimento mensal pelo empregador de uma indenização correspondente ao percentual de 3,2% sobre o valor do salário bruto. O cuidador de idosos também, né, quando dispensado sem justa causa, tem direito ao seguro-desemprego, correspondente aqui a 3 parcelas no valor de um salário mínimo. Então, para adquirir o benefício, o funcionário terá que comprovar o vínculo empregatício durante pelo menos ali 15 meses nos últimos 2 anos. Também, né, em relação ao aviso prévio, a cada ano de serviço serão acrescidos 3 dias
até o período máximo de 60 dias. Então, por exemplo, se uma cuidadora de idosos tem 1 ano e 2 meses de tempo de serviço, o seu aviso prévio deverá ser de 33 dias. No caso aí de aviso indenizado, o empregador deverá pagar esses dias acrescidos aí lá no momento da sua rescisão, tá? Quanto ao intervalo, esse direito aqui é um direito que sempre também suscita muitas discussões, tá? Então, para a jornada aqui de 8 horas diárias, o intervalo de repouso ou alimentação deve ser aqui de 1 hora, tá? Então, mediante ali um acordo escrito, o período ele pode ser reduzido um pouco, né? Essa 1 hora ela pode ser reduzida aí para 30 minutos. Adicional noturno, né? Também faz jus aí o cuidador de idosos, o empregador doméstico, ele tem que pagar o adicional noturno com acréscimo de 20% aos empregados que trabalharem no horário das 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Faz jus também a licença maternidade em caso aí de gravidez, a cuidadora, né, de idosa, ela tem direito aí à licença maternidade com duração de 120 dias. O benefício é recebido diretamente lá na Previdência Social. Faz jus ainda a Vale Transporte, tá? O Vale Transporte, ele é devido ao empregado que utiliza meios de transporte coletivos urbanos, intermunicipais ou interestaduais com características semelhantes, né, aqui ao urbano, para deslocamento entre a residência, né, o lugar onde ele mora, e o local de trabalho e vice-versa, tá? Para isso é necessário que o cuidador ele declare a necessidade do uso de vale transporte, o meio aqui de transporte que ele vai utilizar, que ele vai fazer uso, e a quantidade e valores, né, diários necessários para o seu efetivo aí, deslocamento, tá? Faz jus ainda a salário família, então o trabalhador de baixa renda, ele tem direito a receber o salário família. O valor do benefício dependerá do salário acordado e do número de dependentes com idade inferior a 14 anos. Quando houver também hora extra, né, o pagamento aí de cada hora trabalhada mais que a jornada pactuada, ela será acrescida de 50% sobre o valor normal, tá? Só para nós encerrarmos, eu gostaria também de contar uma novidade aos senhores e senhoras, né, em relação a um projeto de lei que está no momento agora tramitando na Câmara dos Deputados e que tem por finalidade criar o chamado auxílio cuidador, tá? Que projeto de lei é esse? É o projeto de lei 3022/2020, que cria o auxílio cuidador aqui no valor de um salário mínimo para a pessoa idosa ou com deficiência que necessite de terceiros para a realização das atividades aqui da sua vida diária. A ideia, né, desse projeto é estar garantindo recursos financeiros para a contratação de cuidadores. O cuidado ele pode ser feito, né, como nós vimos aqui, por profissionais ou por familiares também. E inclusive ser um dever público, tá, do Estado. Então, pelo texto em análise lá na Câmara dos Deputados, o responsável por pedir o auxílio cuidador será a pessoa com deficiência, a pessoa idosa ou aposentada por invalidez ou o seu responsável legal quando houver ali curatela ou tutela, tá? Quais seriam as regras e o critério para estar recebendo esse benefício, tá? Então, a primeira coisa, o critério para recebimento desse benefício, do auxílio cuidador, será o teto máximo ali de renda de até 4 salários mínimos, né? Então, se você é idosa, né, e recebe até 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos ou 4 salários mínimos, você fará jus, né, a solicitar esse auxílio cuidador, tá? Então, segundo a proposta, deverão receber o auxílio cuidador, mesmo aquelas pessoas com deficiência ou idosas carentes que já recebem lá o BPC, né, o benefício da prestação continuada. Ou então as pessoas aposentadas por invalidez que já recebem aquele adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria, tá?
desde que elas estejam, se enquadrem nesse critério aqui que eu mencionei anteriormente, né? Ou seja, desde que essas pessoas aqui recebam, né, até 4 salários mínimos. Então, nesse caso, o auxílio cuidador, ele vai complementar, né, o adicional aqui de 25% até o valor de um salário mínimo. Então, os aposentados lá do INSS que precisam de ajuda de uma outra pessoa para realizar as atividades, né, do dia a dia, elas podem e fazem jus a um adicional de 25% do valor mensal da aposentadoria. A gente sabe que para estar recebendo esse benefício diretamente lá do INSS, o aposentado por invalidez, ele precisa passar por uma avaliação dos peritos médicos lá do Instituto. Ele deve marcar, né, essa perícia, pode ser feita pelo site, existe também o aplicativo, né, Meu INSS. Existe também uma outra opção que é estar ligando para o telefone 135, né? Então, no dia agendado, além lá dos documentos pessoais, é preciso apresentar todos os laudos médicos que comprovem a necessidade de ajuda aí para as tarefas do dia a dia, tá? Uma pergunta que geralmente é feita é o que fazer se o INSS negar esse adicional, né? Bom, se tiver o adicional negado lá na agência do INSS, a orientação é você procurar a justiça, tá? Então, como ficaria o valor da aposentadoria nesse caso, né? Vamos pegar um exemplo. Então, um aposentado que ganha lá até um salário mínimo, nesse ano tá por volta aí de R$ 1.100, né? Então, ele passaria a receber R$ 275 a mais por mês, ou seja, né, esse valor passaria para R$ 1.375. E mesmo que o segurado ganhe o valor máximo pago pelo INSS, que hoje está por volta ali de R$ 6.433,57, é possível também receber o adicional de 25% e ter, né, por consequência, um valor de benefício maior, inclusive, do que o teto previdenciário. Então, eram essas considerações muito breves, muito rápidas, né, que eu gostaria de ter dividido com os senhores e com as senhoras em relação a este tema que sempre suscita muitas controvérsias envolvendo, né, quais seriam os direitos trabalhistas dos cuidadores de idosos. Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a professora Vanessa Cristina Lourenço Cassotti Ferreira da Palma, que é a coordenadora desse lindo, maravilhoso e relevante projeto, né, de extensão, o UME, que no momento vai completar inclusive 10 anos, né? A gente tem UME aí uma década de história na inclusão social, educacional e tecnológica aos idosos. Então, se cuidem e um forte abraço a todas e a todos. Obrigada, muito obrigada.